Muito bem, galera, tudo bem? Hoje nós vamos começar então a estudar um pouquinho mais sobre polinômios. No caso, nós já estudamos os monômios e vimos as suas operações. Agora nós vamos dar um passo para frente e entrar nos polinômios. Vamos lá? Bem, mas o que são os polinômios? Bem, uma das definições matemáticas que nós podemos expressar é que o polinômio nada mais é do que uma expressão algébrica que possui um ou mais termos. Por exemplo, eu escrevo aqui um termo qualquer, algébrico, 2x ao quadrado. Este termo único, conforme nós já vimos nas últimas aulas, ele tem um apelido. Nós podemos chamá-lo de monômio. Mas além dele, nós podemos acrescentar outros termos. Ou seja, um polinômio ele possui um ou mais termos. Por exemplo, 2x ao quadrado mais 3y ao cubo. Bem, nós temos um polinômio de dois termos, que nós também podemos apelidá-lo de binômio, ok? Se nós escrevermos aqui uma expressão algébrica com três termos, como esta daqui, 2x ao quadrado mais 3y ao cubo mais 9, é um polinômio. Mas ele tem um apelido. Qual é o apelido dele? Trinômio. E assim por diante. Mas a partir de três termos, conforme nós podemos escrever aqui uma expressão algébrica de quatro termos, como este exemplo, nós podemos já chamá-lo de polinômio, ok? Então, o apelido a partir de três termos fica polinômio. Mas eu posso chamar este binômio aqui também de polinômio. Posso até chamar o primeiro exemplo, 2x ao quadrado, que é um monômio, também de polinômio. Não tem problema, tá, pessoal? Então, o polinômio é qualquer expressão algébrica que possui um ou mais termos. É claro que quando você possui um termo, dois ou três, há alguns nomes específicos, monômio, binômio, trinômio. A partir disso, nós podemos também chamá-los todos os outros de polinômio, tá? Agora, olha só, em relação ao grau do polinômio. Como um polinômio é formado por monômios, o grau do polinômio será igual ao grau máximo entre os monômios que o compõem. Então, por exemplo, no primeiro termo, o nosso monômio aqui de cima, ele é um monômio de segundo grau. Nós também podemos dizer que o binômio a seguir é um binômio ou um polinômio de terceiro grau. Adiante, o trinômio pode ser um trinômio de terceiro grau ou um polinômio de terceiro grau. Por que terceiro grau? Porque ele tem o maior grau como sendo 3y ao cubo. E o último exemplo, esse polinômio de quatro termos aqui, é um polinômio de sexto grau. Beleza? Vamos adiante. Agora vamos ver as operações que envolvem os polinômios. Primeira operação, adição e subtração. Fica fácil quando você lembra da adição e da subtração, que envolvem os monômios, ou seja, nós vamos obedecer às mesmas regras. Só podemos somar e subtrair polinômios com os termos semelhantes. Então, por exemplo, este aqui. Primeiro polinômio, x ao cubo mais 3x menos 5, somado com o segundo polinômio, 5x ao cubo mais 9x menos 10. Ou seja, eu só posso somar polinômios com os termos semelhantes. Então, aqui eu vou fazer bem passo a passo para vocês. Tem uns dois parênteses, nós podemos tirar esses parênteses, não são obrigados a estarem aqui em cima, então eu só retirei eles. E agora eu vou aglutinar, eu vou agrupar os termos semelhantes. Então, x ao cubo é semelhante a x ao cubo. X é semelhante a x. E termo sozinho, semelhante com termo sozinho. Ok? Número sozinho com número sozinho. A partir daqui, nós vamos somar os termos semelhantes. Então, o primeiro conjunto de termos semelhantes, x ao cubo mais 5x ao cubo. Ficará 6x ao cubo. Adiante, 3x semelhante a 9x, ficará 12x. E depois, termos sozinhos, números independentes, vamos dizer assim, menos 5 com menos 10, menos 15. Ou seja, chegamos no resultado final. Tá? Mas é claro que nós podemos aplicar aqui alguns atalhos, né, pessoal? Nós não precisamos fazer essa segunda linha aqui, nem essa terceira. Nós já podemos pular da primeira linha para a quarta linha, para a última linha. Basta você identificar os termos semelhantes e somá-los, tá? Mas tem um outro exemplo, um exemplo que tem um sinalzinho negativo na frente do parênteses. E isso é muito significativo. Toda vez que você tiver um sinal negativo na frente de um parênteses, que ali dentro há um polinômio de qualquer grau,
você precisará tomar cuidado com as regrinhas de sinais. Então, esse sinal negativo aqui na frente ele é muito significativo. Ele quer dizer o quê? O oposto deste polinômio aqui de dentro, ok? Então, a partir daqui, na hora de você retirar os parênteses, é necessário aplicar a regrinha de sinal. Mudando os sinais aqui de dentro do segundo parênteses, nós teremos aqui adiante mais 10x ao quadrado, mais 2x e menos 5. Bem, agora fica fácil, não fica? Vamos somar os termos semelhantes. Então, 4x ao quadrado é semelhante a 10x ao quadrado. Somando, fica 14x ao quadrado. Depois, menos x é semelhante a 2x, ou seja, fica x positivo. E, finalmente, menos 9 é semelhante a menos 5, ou seja, encontramos menos 14. Beleza? Então, essas são as somas e as subtrações que envolvem polinômios. Tudo bem? Vamos agora para as próximas operações básicas. São multiplicação em primeiro lugar. Bem, para nós aplicarmos a multiplicação que envolve polinômios, é necessário aplicarmos a distributiva, ok? Então, é uma multiplicação que envolve vários termos. Só que essa distributiva, nós vamos ter que fazer termo a termo, ou seja, todos os termos de um polinômio precisarão multiplicar todos os termos do segundo polinômio. Cuidado com a regra de sinais, tudo bem? Cuidem com as regras de sinais e com as propriedades de potências de mesma base, beleza? Depois que você aplicou a distributiva tomando cuidado com essas dicas que eu dei, é necessário que você reduza os termos semelhantes. Então, por exemplo, eu tenho menos 3 que multiplica 2x ao quadrado menos 4x mais 7. O que você vai fazer aqui? Aplicar a distributiva, cuidando com a regrinha de sinal. Então, o que nós vamos ter? Menos 3 vezes 2x ao quadrado, menos 6x ao quadrado. Menos 3 multiplicando menos 4x, teremos mais 12x. E menos 3 multiplicando mais 7, teremos menos 21. Beleza? Cuidem com as regrinhas de sinais. Agora, outro exemplo. Nós vamos multiplicar agora dois polinômios entre si. Então, eu tenho o primeiro polinômio, 2x menos 3, que é multiplicado, todo ele, entre parênteses, multiplicado por menos 2x ao quadrado, mais 5x menos 1. Então, é um polinômio vezes outro polinômio. Cuidem os parênteses. Agora, presta atenção, vamos ter que aplicar a distributiva termo a termo, ou seja, todos os termos do primeiro polinômio deverão multiplicar todos os termos do segundo polinômio. Para isso, aplicamos a distributiva, beleza? Então, a primeira distributiva acontece com o 2x. Então, ficará 2x vezes menos 2x ao quadrado. 2x vezes mais 5x. 2x vezes menos 1, beleza? Em seguida, você terá quem agora? A segunda distributiva. Menos 3 que multiplica menos 2x ao quadrado. Ficará quanto? Mais 6x ao quadrado. Menos 3 multiplicado por mais 5x ficará menos 15x. E menos 3 multiplicado por menos 1, mais 3. Beleza? Então, cuidem com as regrinhas de sinais aqui dentro e as propriedades de potência. Por exemplo, só para você ficar bem afiadinho. 2x, vou voltar na primeira parte. 2x vezes menos 2x ao quadrado fica menos 4x ao cubo. Multiplicação de potências de mesma base. Conservamos a base e somamos os expoentes, tá? Adiante, eu vou frisar aqui a primeira parte. 2x que multiplica 5x. Então, ficará 10x ao quadrado. Nós não podemos esquecer de somar os termos, tá? Nós não podemos esquecer aqui de somar os termos semelhantes. Aqui, deixa eu dar uma olhadinha, tem um errinho, né? Então, me desculpem a digitação errada, ó. 2x vezes menos 1. Menos 2x aqui seria, tudo bem? Ó, então, ó, apaga isso aqui. Adiante, feita essa distributiva, agora nós somamos os termos semelhantes. Então, nós vamos somar aqui, ó, menos 4x ao cubo, não tem ninguém para ele, então ele fica sozinho. Agora, 10x ao quadrado com mais 6x ao quadrado, 16x ao quadrado. Menos 15x também é sozinho, então ele fica sozinho aqui na resposta final. E aqui nós teríamos o seguinte, nós teríamos menos 2x, né? Aqui tem um errinho, então ficaria menos 2x
somando com menos 15. Então, a resposta que nós vamos ter que alterar depois, tá, pessoal? Então, aqui tem um erro de digitação, depois a gente verifica isso com vocês, tá bom? Então, a resposta verdadeira aqui ficaria menos 4x ao cubo, mais 16x ao quadrado, menos 17x, mais 3. Tudo bem? Beleza? Desculpem aí, tá, galera? Próxima operação que envolve polinômio. Qual é? A divisão. A divisão é o seguinte, meu povo querido. A divisão, nós vamos utilizar o método das chaves. Para isso, vamos lembrar como se divide os números? Primeiro vamos tentar com um número. 7 dividido por 2. Então, eu sei que dá por 3, ou seja, 3 vezes 2. Olha bem o que nós vamos fazer. 3 vezes 2 fica 6. Ele vem aqui debaixo do 7 com o sinal oposto. Então, ele vem com menos 6. Fazemos a soma de 7 com menos 6, fica 1. Então, para isso que a gente consiga entender, cada número aqui, nessa estrutura, ele tem um nome especial. Vocês lembram quais são? Olha só, o dividendo, divisor, quociente e resto. Quero chamar a atenção de você uma coisa. O quociente sempre vai multiplicar o divisor. E essa multiplicação vai vir debaixo do dividendo com o sinal oposto. Lembram disso? E a partir dessa soma nós vamos encontrar um resto. Mas como que funciona com polinômios? Uau, olha só! 2x ao cubo menos 3x ao quadrado menos 6x menos 1 dividido por x mais 1. Aqui, pessoal, eu vou passar para vocês passo a passo como se efetua a divisão pelo método das chaves entre polinômios, tá bom? Então, o primeiro passo qual é? Devemos eliminar o primeiro termo do dividendo, 2x ao cubo. Para isto, basta você dividir este primeiro termo, 2x ao cubo, com o primeiro termo do divisor, no caso x. Então, fazendo essa divisão, o que você vai encontrar? O primeiro termo do dividendo com o primeiro termo do divisor. 2x ao cubo dividido por x, 2x ao quadrado, aplicando a propriedade de potência. Você pega esse 2x ao quadrado e coloca já no quociente. Não faz nada com ele. Agora, você vai fazer o quê? Pegar esse resultado aqui no quociente e multiplicar o teu divisor. Então, você vai aplicar a distributiva. Então, 2x ao quadrado vai multiplicar o divisor. Aplicando a distributiva, você terá 2x ao cubo mais 2x ao quadrado. Tudo bem? Só que esse resultado aqui, você vai pegar e colocá-lo imediatamente abaixo do dividendo. Só que com o sinal oposto, ok? Lembram da nossa divisão anterior? Agora, a partir disso, você efetua as somas. Nosso objetivo sempre é cancelar o primeiro termo, então cancelamos. Somando o segundo termo com o segundo termo, encontramos menos 5x ao quadrado. Beleza? Esta é a primeira parte da divisão que envolve o método das chaves. Se você entendeu essa lógica aqui, galera, o resto é tudo igual. Tá? Só que eu preciso chamar a atenção de você de uma coisa. É necessário que o teu dividendo ele esteja em ordem decrescente em relação aos graus de cada termo que compõe esse polinômio. Então, eu preciso colocar em ordem do maior expoente para o menor. Tanto o dividendo quanto o divisor também, tá, pessoal? Então, tomem esse cuidadinho, tá? Então, eu sempre preciso colocar do maior grau para o menor grau, ordenadamente. Tanto o dividendo quanto o divisor, beleza? Agora é o seguinte, se vocês entenderem, então, essa primeira parte, essa mecânica aqui que nós acabamos de mostrar, fica fácil. Por quê? A partir daí, tudo é a mesma coisa. Você precisará, para continuar a conta, descer apenas um termo, o próximo termo do teu dividendo, e fazer o mesmo processo anterior. Ou seja, vamos lá, repetir. Pega o primeiro termo, menos 5x ao quadrado, e divide pelo primeiro termo do divisor. Sempre será dividido pelo primeiro termo do divisor? Sim, sempre será dividido, nesse caso, por x. Faz a divisão, cuida da regra de sinal. Menos 5x ao quadrado dividido por x fica menos 5x. Pega esse menos 5x e já translada ele para o quociente. Agora, o que você vai fazer? Você vai pegar o teu quociente, só esse terminho aqui, só o menos 5x, e vai aplicar a distributiva com quem? Com x mais 1. É só o menos 5x. Então, aplicando a distributiva só deste termo com todo o divisor,
ok? Nós vamos ter esse resultado aqui, ó, menos 5x ao quadrado, menos 5x. Esse termo aqui, para vir aqui debaixo do nosso dividendo, é necessário que ele venha com sinais opostos, para que a gente consiga cancelar o seu primeiro termo. Cancelando o primeiro termo, somamos o segundo termo e encontramos menos x. Tudo bem? Agora, o que você faz? Desce o próximo termo do dividendo. Então, você faz isso termo a termo. O que você vai fazer agora de novo? Pegar o primeiro termo do dividendo aqui, menos x, e dividir pelo primeiro termo do divisor, que também é x. Um é positivo, outro é negativo. Fazendo as divisões, observando a regra de sinais, encontramos menos 1. Esse menos 1 você joga para o quociente, igualzinho. E agora, o que você faz com apenas este menos 1? Sempre termo a termo. Então, ó, este menos 1 você pega e aplica a distributiva no quociente, melhor dizendo, no divisor. Então, menos 1 vezes o divisor, ficará menos x menos 1. Depois dessa multiplicação, você pega esse resultado aqui da multiplicação e joga para debaixo do dividendo, só que com sinal oposto. Fazendo com sinal oposto, olha só o que a gente vai encontrar. Qual é o resto da divisão? Zero. Beleza? Olha só que coisa incrível. Essa divisão é exata. Nem sempre a divisão vai dar exata, tá, pessoal? Então, quando que eu paro a divisão entre polinômios? Quando você tiver um grau menor que o grau do divisor. Como o grau do divisor é 1, eu paro quando eu encontrar um grau zero, ou seja, um termo independente como este. No caso aqui, tem um resto zero, um resto bonito, o resto da divisão é zero. Ou seja, o polinômio 2x ao cubo menos 3x quadrado menos 6x menos 1, ele é divisível por x mais 1. Por que é divisível? Porque tem resto igual a zero. Beleza? Gente, esta é a nossa videoaula de hoje. Peço mais uma vez desculpa por aquela parte que eu digitei errado o slide, tá, pessoal? Mas isso a gente corrige e deixa para vocês bonitinho, tá bom? Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.